Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Nesse período de quarentena, todo mundo em casa, são dias propícios para nós nos aproximarmos mais de Deus, para meditarmos mais em Sua palavra, Então, eu queria nesse momento abençoar a sua vida com uma palavra de Deus. Como eu acredito os irmãos já podem estar vendo aí o título da nossa reflexão, o Evangelho de Cristo no Antigo e no Novo Testamento. Eu queria iniciar fazendo aqui 3 perguntas, certo? Qual a relação que há entre o Novo e o Antigo Testamento, se tratando do Evangelho? Por que aparentemente muitas vezes não damos tanta importância ao Antigo Testamento quanto damos ao Novo? E será que existe alguma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, se tratando do Evangelho? Eu queria, no nome de Jesus, meditar com você na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados irmãos, o que nós podemos aprender nesses 4 versículos aqui, que nos foi escrito pelo apóstolo Paulo? O apóstolo que foi agraciado por Deus para nos trazer as maiores de todas as revelações concernente ao Evangelho. Primeiro, se tratando do Evangelho, queridos, o Evangelho ele está presente tanto no Novo como no Antigo Testamento. Paulo ele começa dizendo que o Evangelho é de Deus. O que Paulo queria dizer com essa expressão? É que o Evangelho não havia sido criado por eles e nem pelos apóstolos. O Evangelho não era fruto da imaginação daquela igreja, da igreja primitiva, como muitos ali acreditavam, que os apóstolos estavam seguindo, nas palavras daquele homem que estava diante de Paulo, o rei Agripa, se eu não me engano, ele se referiu a Jesus como um defunto que Paulo seguia, que Paulo venerava. Então, quando Paulo diz que o Evangelho de Deus, Paulo está dizendo que o Evangelho não teve origem nele mesmo. Paulo está falando que o Evangelho, que a origem do Evangelho é Deus, que o Evangelho é algo celestial e não terreno. O Evangelho não é algo criado nessa esfera, mas foi algo que saiu do coração de Deus. O autor do Evangelho é o próprio Deus. O Evangelho não é fruto, da imaginação dos apóstolos, de nenhum teólogo que surgiu, durante o tempo da reforma, ou de nenhum grande homem de Deus, mas o Evangelho, a sua fonte, a sua autoria, a sua origem é o próprio Deus. A segunda coisa que nós aprendemos nesses versículos, quando Paulo disse que o Evangelho havia sido prometido pelos profetas, é que o Evangelho não é algo novo. O Evangelho é algo antigo,
Então, isso, né, já é uma poderosa arma contra aqueles que dizem que o Evangelho foi algo criado, né, pelos apóstolos, né, ou por qualquer homem ou organização religiosa daquela época. Não. Paulo disse que o Evangelho já havia sido prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Paulo disse a qual foi prometido pelos seus santos profetas, ou seja, o Evangelho já havia sido predito, profetizado, anunciado, né? Aí como o Evangelho ele estava presente no Antigo Testamento? Como? Primeiro, na boca dos profetas, eles foram usados por Deus como instrumento para anunciar, para falar de Cristo. E segundo, nos sacrifícios que tipificavam, né, que profetizavam, que eram sombras da realidade, né, que seria vista na pessoa de Jesus. Então tudo no Antigo Testamento, né, aconteceu com um objetivo, com um propósito. Quem lembra, né, quando os israelitas estavam, né, prestes a enfrentar a maior de todas as pragas no Antigo Testamento, a praga que mataria todos os primogênitos do Egito? Qual foi a orientação de Deus? Foi que todos os israelitas ficassem em suas casas, né, e matassem um cordeiro, e com o sangue do cordeiro eles pintassem a viga das portas. E quando a praga viesse, né, e a praga, o anjo da morte, visse o sangue, ele não tocaria naquela casa. Ali era uma prefiguração, um tipo do que Cristo realizaria no Novo Testamento. O seu sangue nos livraria, né, da morte. Quem lembra aqui do exemplo de Abraão em cima do Monte Moriá? Estou falando aqui do Evangelho presente no Antigo Testamento. Quando Deus ordena a Abraão que pegue o seu filho e vá para cima do monte. Abraão leva Isaac, planejando sacrificá-lo, coloca ele em cima, prepara o altar, coloca ele em cima, o amarra. E a Bíblia diz em Gênesis que quando Abraão estava prestes a imolar o seu filho com o cutelo, Deus brada do céu e diz para que Abraão não fizesse aquilo, porque Deus agora sabia que Abraão amava. Ou seja, ali era um tipo do que Cristo também realizaria. O cutelo de Abraão simbolizava a ira de Deus vindo em direção à humanidade. Isaac representava todos os homens. E o cordeiro que Deus providenciou para substituir Isaac representava Cristo. Quer outro exemplo? Quem lembra de que quando o povo de Israel, se eu não me engano em Números 23, murmurou contra Deus, Deus então envia uma praga, serpentes ardentes, com o propósito de matar todos os murmuradores. E o texto de Números diz que todo aquele que era mordido pela serpente morria. Todos que eram mordidos, até que o povo clamou a Moisés e pediu para que Moisés orasse a Deus, pedindo misericórdia. E Moisés ora, e Deus orienta Moisés da seguinte forma: construa uma serpente de metal, coloca em cima de uma haste, e todo aquele que for mordido por uma cobra, por uma serpente dessa, e olhar para essa serpente, não morrerá. Aí eu me lembro de João capítulo 3, versículo 14. Jesus falando para Nicodemos, dizendo: assim como a serpente foi levantada no deserto, é importante que o Filho do Homem seja levantado. Olha só o Evangelho sendo pregado, sendo prefigurado, sendo profetizado no Novo Testamento. Então, como o Evangelho foi apresentado no Novo Testamento? Dessa forma, pelos profetas, né? Pelos sacrifícios, né? Pelas obras dos homens de Deus. Então, o Evangelho não é uma inovação, não foi algo criado pela igreja. O Evangelho não foi algo inventado e criado pelos fiéis que estavam insatisfeitos com o judaísmo da época. Então criaram o cristianismo, criaram o Evangelho, né, com uma força oposta, contrária. Não, o Evangelho é algo
que já havia sido profetizado, já havia sido anunciado no Antigo Testamento. Deus cuidou para que o seu evangelho, né, fosse pregado no Antigo Testamento. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto, que nós acabamos de ler, é que o evangelho, querido, ele vai tratar de uma coisa. A prioridade do evangelho é apresentar a Jesus. O texto disse, né, que nós acabamos de ler, vou até repetir aqui, que o evangelho é acerca do filho, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi. Então Deus não vai tratar de nenhuma outra coisa a não ser do seu filho, a não ser de Jesus. O evangelho, né, a proposta de Deus com o evangelho não é contar uma história. Eu acredito que a proposta de Deus com toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, não é contar uma história, mas é revelar aos homens o seu plano redentor, de salvar todos os homens por meio de Jesus. Então, outra coisa que nós aprendemos aqui no Evangelho é que o Evangelho ele vai girar em torno de uma pessoa, não é de várias. O Evangelho vai girar em torno de Cristo. Cristo é o centro do Evangelho, certo? Não só os apóstolos, eles perceberam isso, eles entenderam isso, mas os homens do Antigo Testamento entenderam que o centro, né, que a espinha dorsal, que o evangelho, que o plano redentor de Deus se desenrolaria em torno de Jesus, o seu filho. O profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, foi um dos profetas mais profundos, né? Foi um dos profetas que mais entendeu isso. E Paulo e os apóstolos, queridos, entenderam isso. A igreja primitiva entendeu isso, que o evangelho, querido, ele gira em torno de Cristo, do Filho de Deus. O evangelho vai se tratar disso. Então, quando nós viemos tratar do evangelho, não devemos nos esquecer que o evangelho vai tratar de uma única coisa, do Filho de Deus. João, escrevendo o seu evangelho no capítulo 1, se não me engano, versículo 14, ele vai dizer que Jesus, ele habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, então no nome de Jesus, queridos, né? E para finalizar, outra coisa que eu entendo por meio desta palavra é que os apóstolos, a igreja daquele tempo entendeu, né, que o evangelho era suficiente, louvado seja Deus, para lhes revelar a vontade de Deus. Então eles se opuseram a tudo que queria levá-los além do evangelho. Quem lembra aqui de Paulo escrevendo na igreja de Gálatas, quando Paulo censura aquela igreja, porque eles estavam abandonando o evangelho que ele havia pregado. E Paulo disse: meus irmãos, se qualquer ser, ou mesmo eu, ou um anjo, vier anunciando outro evangelho, além do que eu já preguei, seja anátema. Então aquela igreja se colocou contra tudo aquilo que queria levá-los a andar pelas periferias do evangelho, além do evangelho. Então, o que nós aprendemos para finalizarmos aqui, queridos, é que nós, a igreja de hoje, assim como Paulo, assim como os apóstolos, assim como os homens do Antigo Testamento que foram fiéis, que pregaram o evangelho, né, que mostraram a presença do evangelho no Antigo Testamento, né, os homens do Novo Testamento que com todas as suas forças, né, não medindo esforços, certo, correndo risco de toda a natureza, né, risco de morte, né, de serem apredejados, de serem mortos de todas as formas cruéis possíveis, né, que nós imaginamos. Mas eles não abriram mão de pregar o verdadeiro evangelho. Então, o que eu aprendo por último, e eu queria em nome de Jesus exortar você, assim como aquela igreja do passado, que se levantaram contra tudo aquilo que queria perverter o evangelho, deturpar o evangelho, que queria contaminar o evangelho. Eu queria no nome de Jesus exortar você também a se colocar contra tudo aquilo
que quer deturpar o real sentido do Evangelho, né? Eu quero convocar você a se levantar contra as profecias, as revelações que não tem base nas Escrituras, que não tem base no Evangelho. Eu quero convocar você, eu quero exortar você a se levantar contra tudo aquilo, né? Contra todos aqueles que querem inovar, que querem colocar novidade no Evangelho, né? Se levantar contra todos aqueles que querem usar o Evangelho para enriquecer com propósitos egoístas e errados, e não para salvar o homem. Então, no nome de Jesus, vamos cuidar do Evangelho de Deus, pois o Evangelho de Deus é o único poder capaz de salvar o homem, né? Paulo disse isso: eu não me envergonho do Evangelho de Deus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Meus amados irmãos, no nome de Jesus, vamos se levantar contra tudo e todos que querem, de alguma forma, deturpar, né? Levar o Evangelho ou pregá-lo de uma forma, né, que não seja aquela que Deus determinou, aquela que os apóstolos pregaram. Então, no nome de Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.